Abençoa agora o Flávio, que vai nos trazer o ensino da tua palavra. Fala ao coração dele, fala ao nosso coração nessa manhã. Derrame da tua bênção, da tua paz sobre todos nós e aqueles que estão em casa ouvindo a tua palavra também. Fica conosco, Senhor, nós te adoramos e engrandecemos o teu nome. É em nome do Senhor Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Irmãos, como vocês viram, a gente está desenvolvendo cada vez mais. O Jaime, Eduardo, Gustavo, o Rafa, todo mundo aí já conseguiu colocar o áudio do microfone. Então, o pessoal que está no Zoom conseguiu ouvir a oração. A gente também consegue ouvir os irmãos agora. A gente está aprimorando o processo. Então, irmãos, continuando aqui no nosso tema, eu vou abrir aqui o compartilhamento. Nós estamos estudando a carta de Efésios. Nós vimos que nesse livro o apóstolo Paulo, ele começou falando da grandiosidade de quem é o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele tem uma preocupação muito grande nessa carta sobre a unidade da igreja, a unidade do corpo de Cristo. A importância que cada um tem nesse corpo. E porque em Cristo a gente não é diferente, ninguém é melhor, ninguém é pior, ao contrário. O Espírito Santo enche e capacita a igreja, os irmãos, com dons que se complementam. E por isso a importância de cada um exercer o seu dom. E nós temos caminhado nisso. De tal forma que o nome do nosso estudo é Vida Cristã, porque nós, a partir do capítulo 4, 5 e 6, Paulo traz exemplos mais práticos. E a gente também está continuando no que nós vimos no culto, o amor em ação, a prática. Porque, irmãos, o nosso cristianismo, como nós acabamos de ver, o amor sem... A gente só consegue amar, entender o nosso próximo e imitar o nosso Senhor Jesus Cristo, se nós conhecemos a palavra de Deus. E de outra forma, o fato de nós conhecermos a palavra de Deus, ele necessariamente nós devemos praticar o amor, praticar o que nós aprendemos na Bíblia, porque os dois grandes mandamentos que o nosso Senhor Jesus falou, amar a Deus, amar ao próximo. Como a gente pode exercer isso de uma forma efetiva e prática? Vivendo, tendo uma vida cristã. Então, nosso objetivo é demonstrar que o cristão deve colocar em prática o que aprendeu de Cristo com uma vida efetivamente transformada. Logo, o indivíduo deve deixar o modo antigo de se viver distante de Deus. Vamos ler mais uma vez para termos o texto em mente. Nós estudamos os 3 primeiros versos, agora vamos estudar os finais, mas faremos a leitura desse trecho. Efésios, capítulo 4, de 17 até 24. Assim, eu lhes digo... tá errado aqui a transparência, tá bom, meus irmãos? É o capítulo 4, perdão. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Foi até aqui que nós vimos, irmãos. Agora, continuando, verso 20. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e santidade, provenientes da verdade. Então, no verso 20, o apóstolo Paulo começa falando assim, mas não foi assim que aprendestes a Cristo, ou, todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo na NVI. Aí aqui, irmãos, eu coloquei uma ênfase,
porque nós precisamos ter muito claro isso na nossa mente. O cristão, ele é ensinável. Nós devemos ter um coração ensinável. A gente não pode ter, eu sou assim, essa é a minha maneira de ser, é assim que as pessoas da minha casa e da minha família sempre agiram. Meus irmãos, em Cristo Jesus nós temos uma vida transformada. Por isso que o apóstolo está falando, ele começa falando da maneira antiga de viver, né, distante de Deus, uma vida que segue o próprio coração. E aí ele está exortando a igreja falando assim, mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Porque exatamente nós somos ensináveis, é parte da nossa característica, é parte de uma vida transformada pelo Espírito Santo, nós caminharmos e prosseguirmos para sermos imitadores de Cristo. E isso implica necessariamente em deixar muitos maus hábitos antigos da outra vida, da vida distante de Deus, da vida que nós éramos inimigos de Deus e que o nosso coração, ele se afastava. Mas agora em Cristo, com essa marca de sermos ensináveis, nós vamos cada vez mais conhecendo Cristo, caminhando como Cristo e sendo imitadores de Cristo, que é o que nós vimos na primeira aula, que ser cristão não é conhecer muitas proposições teóricas, não é conhecer livros da Bíblia decorado, não é conhecer textos decorados. Isso não é ser cristão, isso é conhecer textos decorados. Ser cristão é termos a palavra de Deus, é claro, o nosso manual, mas colocá-la em ação, ter uma vida prática, que é a vida cristã. E como nós podemos colocar essa vida em prática? Sendo ensináveis, estando aberto aqui para ouvir a palavra do pastor e colocar no nosso coração e falar, eu preciso caminhar dessa maneira. Quando a gente aqui conversa junto, nesse momento de igreja, de escola bíblica, a gente está pensando e realmente falando, não, essa parte eu posso, eu quero caminhar, ou entendi, e guardar essas verdades no nosso coração. E como eu falo sempre, irmãos, primeiro, tem que falar para mim, para eu poder conversar com vocês aqui, esse ensino, essa palavra de Deus, ela precisa impactar na minha vida profundamente, para a gente poder conversar dela, como cristãos ensináveis que nós somos. Verso 21, aqui Paulo começa com uma oração condicional, ele fala, se é que, de fato, o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo a verdade em Jesus. Aqui, irmãos, a ideia é que, se é que de fato tendes ouvido, às vezes a gente pode estar aqui sentadinho no culto, mas com a cabeça na segunda-feira, com a cabeça naquele processo, naquele trabalho, naquela dificuldade, com a cabeça nas provas, com a cabeça no mundo da lua. E o pastor está falando, a escola está acontecendo, e a gente está ali em outro lugar. Então a gente não está de fato escutando. E não estamos de fato aprendendo aqui. E por isso que essa é a importância de nós estarmos atentos, irmãos. E aproveitar esse tempo juntos em igreja para caminhar e colocar essa palavra de Deus no nosso coração. Então, isso é muito importante. Tendo esse coração ensinável que nós vimos no verso anterior, nós entendemos que, não, esse é o momento agora de eu ouvir a palavra de Deus, e é um momento que eu tenho que, eu vou colocar o meu coração nisso, para eu, de fato, ouvir e de fato ser instruído segundo a verdade, em Jesus. Essa expressão, como nós reiteradamente falamos, é uma expressão muito importante no livro de Efésios e praticamente todas as cartas de Paulo. A verdade que está em Jesus, essa verdade que Cristo, ele é a verdade. Em outro trecho, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, Cristo, ele também, de certa forma, se identifica com a verdade salvadora. Lembrando, aqui eu quero lembrar os irmãos que nem sempre a palavra verdade no Novo Testamento está se referindo a Jesus. Às vezes a palavra verdade se refere ao oposto do que não é verdadeiro, outras vezes, como o próprio Jesus falou, se refere ao próprio Jesus Cristo, e o terceiro uso, a verdade, eles se referem à Bíblia, que é a verdade do Evangelho, a verdade que é a palavra de Deus.
Então, a gente sempre precisa olhar com cuidado para identificar. Palavra verdade. O que ele está querendo? Qual é o significado real? Porque senão tem muita gente hoje usando por aí, conhecereis a verdade nos libertará. Mas está usando o texto de forma totalmente errada. Nesse trecho que eu mencionei agora, Jesus está falando verdade como ele. Conheça Jesus e Jesus vai nos libertar da escravidão, do pecado e da morte. É isso. Quando eu falo, uso, conhecereis a verdade e ela o libertará, e estou usando verdade como sinônimo de oposto à mentira, é um erro muito grande teológico, porque eu estou dizendo que o fato de eu não falar mentira, eu vou ser salvo. Vocês entendem como é grave a gente entender errado o texto bíblico? Então, por isso que a gente sempre tem que ter esse cuidado de entender aqui o que o apóstolo, qual é o ensinamento. Por isso que nós estamos juntos em igreja, aprendendo com profundidade a palavra de Deus. E aqui no nosso texto, Paulo está falando que a igreja, o povo de Deus, se ele tem ouvido e foi instruído em Cristo Jesus, segundo a verdade que está em Jesus. Essa oração condicional, que é, se a igreja, no primeiro momento, a igreja ali em Éfeso e as adjacências, e também aplicável a nós, então, se eles ouviram e aprenderam em Cristo, o então, que é a condição, vem no verso 22. Leiam comigo. Então, se vocês ouviram e aprenderam de Cristo, então, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Olha que trecho interessante, meus irmãos. Ele usa aqui essa figura de linguagem, despir-se, que a ideia, ele está fazendo uma referência como se fosse uma vestimenta mesmo. Você tira a vestimenta do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Antes de Cristo Jesus, o homem, ele é frágil e ele é alvo do pecado e ele não consegue escapar do poder do pecado. Quando nós temos uma vida e um encontro com Cristo Jesus, meus irmãos, o Espírito Santo que passa a habitar em nós e nós temos força para não estarmos mais sujeitos ao poder do pecado e conseguimos resistir ao pecado, resistir ao maligno por causa do Espírito Santo. Sem ele é impossível. Sem ele o homem está destinado à perdição. Mas com Cristo, o Espírito Santo nos capacita. Então por isso que ele está falando aqui para a igreja, que nós devemos tirar essa vestimenta do velho homem, essa vestimenta de um coração que quer a autonomia de Deus, de um coração que busca os seus próprios interesses, de um coração que não sabe amar, que não sabe, que às vezes coloca suas próprias prioridades em detrimento do verdadeiro amor, de cuidar do próximo. E esse coração se corrompe por desejos enganosos, irmãos. Quantas vezes a gente achou que algo que era totalmente contrário à vontade de Deus era uma coisa boa. Por quê? Isso é porque o nosso coração, quando o nosso coração está distante de Deus, a gente não consegue ter uma noção muito clara do engano. Porque sem o Espírito Santo, a gente não consegue muito bem, irmãos, diferenciar o que é bom. Por isso, ninguém se salva sem Cristo. Ninguém se salva, é só Cristo que nos leva a habitar com Deus, e porque Ele é justo. Porque sem Ele, irmãos, quem domina é a nossa vida antiga, que o apóstolo está chamando aqui de o velho homem, e que se corrompe por desejos enganosos. Ah, eu quero uma promoção. Em cima de quem eu preciso pisar para conseguir essa promoção? Ah, eu quero tal coisa. Como eu tomo? Irmãos, assim, os exemplos são infinitos. Até um pensamento distante, um pensamento enganoso que às vezes nos leva a nos distanciarmos do nosso Criador. Bom, aqui, para a nossa reflexão. E nós? Primeira pergunta, que cada um gostaria que fizesse para si mesmo. Eu sou ensinável? Porque a gente viu que a marca do cristão é ser ensinável. Então, às vezes fala assim, não, às vezes eu ouço aquela palavra e eu tenho uma dificuldade com ela.
É isso mesmo, irmão. Quando eu tenho essa dificuldade, eu oro e peço para o Espírito Santo me ajudar a superar, a vencer essa dificuldade. Porque sim, o seu coração, o meu coração, ele vai ter muitas vezes resistência contra as coisas de Deus. E aí a gente pede para o Espírito Santo. Deus, me ajuda. Eu não estou conseguindo perdoar, mas eu tenho que perdoar. É marca do cristão perdoar. O Senhor nos perdoou sem nós merecermos. Eu tenho que perdoar o meu irmão. Me ajuda e tomar uma decisão de perdão, porque o Espírito Santo vai te ajudar, com certeza. Segunda pergunta para nós. Eu tenho priorizado ouvir a palavra de Deus? Assim como o apóstolo estava chamando a atenção da igreja, dos irmãos queridos em Éfeso, nós temos ouvido, nós temos priorizado a instrução, culto, escola bíblica, leitura da palavra, escola das crianças, separado um tempinho na semana para o meu filho, para estudar a palavra com ele. Nós temos dado a prioridade na palavra de Deus, porque o nosso cristianismo, ele se revela nas nossas ações. Nós somos, irmãos, cristãos se nós vivemos como Cristo Jesus. E agora eu vou pausar aqui o compartilhamento e vou abrir para perguntas. Se você quiser, levanta a mão, você recebe o microfone e a sua pergunta vai sair aqui no Zoom. E também no Zoom, se alguém quiser perguntar, avisa o host que ele vai dar a palavra e a gente vai escutar a pergunta. O microfone aqui, por favor. Ô, Flávio, esse texto, quando ele fala em despir-se, né, a ideia de que a gente tem que ir se desfazendo, né, de uma bagagem que a gente traz do velho homem. Ele não, assim, tem coisas que estão tão encalacradas lá dentro que até você se desfazer delas, às vezes leva algum tempo. E a gente precisa também ter noção disso, porque é maravilhoso quando você fala que o Espírito alcança uma pessoa e faz uma obra tão instantânea que o cara já sai dali completamente novo. Mas, por outro lado, tem gente que vai, assim, aceita Cristo, né? Mas ainda está enrolado, encrencado com a sua vida de descrente, né? E, assim, acredito que se o Espírito estiver tocando, essa pessoa vai começar a sentir que tem que se livrar das pendências, né? Mas também existe o perigo do camarada se emocionar num culto para aceitar Jesus e você não vê a transformação, né? Então, eu acho assim que tem gente que carrega, tem gente que precisa de um tempo para se desfazer do seu passado de incrédulo, tal, das coisas. Mas tem gente que acomoda a situação. Então, chega a ser bem um cristianismo verdadeiro. Obrigado pela pergunta, pastor Gilval. Isso é muito importante, essa fala e essa pergunta, porque efetivamente, quando eu passo a caminhar com Cristo, significa que o Espírito Santo de Deus passa a habitar em mim. E agora eu consigo resistir ao poder do pecado. E agora eu consigo lutar contra aqueles meus vícios, aquela minha vida de pecaminosidade. Mas é assim, não é do dia para a noite, como o pastor falou, mas é um processo. Mas é que é um processo que agora eu consigo, porque o Espírito Santo de Deus nos capacita. E cristianismo, irmão, como nós falamos, o cristão ele é ensinável, e pelo fato de ser ensinável, ele vai vivendo essa vida de imitador de Cristo. Não, eu ainda tenho isso daqui, eu tenho que afastar. Mas eu não consigo. A melhor coisa, irmãos, é quando você fala assim, mas eu não consigo. Aí você ora, joelho no chão e fala, Senhor, eu não consigo, mas o Espírito Santo de Deus, ele me ajuda
a conseguir. Nenhum de nós consegue a salvação. É impossível, ninguém é justo. A gente peca, o nosso coração é inclinado a pecar. Mas com o Espírito Santo de Deus e por causa dos méritos de Cristo, nós só vamos ser salvos. Então, em Cristo Jesus, irmãos, isso é muito interessante, porque sempre que algo estiver muito difícil, falar assim, não, eu não consigo mudar isso. Que bom que você entendeu isso, é verdade. Você ia morrer assim, mas agora em Cristo Jesus você fala, Espírito Santo, Deus me ajuda, porque eu não consigo mudar isso, mas o Senhor consegue mudar isso em mim. E eu quero ser o imitador de Cristo. E assim a gente consegue, porque o Espírito Santo, ele nos ajuda e ele nos faz a se livrar do poder do pecado e mudar nossos hábitos e maus hábitos que estão enraizados no nosso coração. Nesse processo que é a vida cristã, irmãos, que é a nossa vida toda. Às vezes a gente adquire um mau hábito e fala, nossa, percebi que eu tenho uns amigos lá que de repente eles têm um tipo de comportamento que eu percebi que eu estou imitando. E aí a gente fala, Senhor, me ajuda. Eu não me amoldar ao padrão do mundo. Como Paulo está falando para a igreja, lá no início ele fala, irmãos, vocês receberam o Espírito Santo, não retrocedam aos hábitos do mundo que vocês estão em torno. Porque era uma realidade possível para a igreja, como é para nós. Por isso essa caminhada contínua em Cristo e no poder do Espírito Santo. Mais alguém, irmãos? Por favor, o microfone aqui. Na questão de si, que a gente fala de se despir, né, a gente vê como um novo nascimento, né, aí na palavra que você está trazendo, então, novo nascimento, a palavra de Deus fala, então, para se despir do velho homem, você ser essa nova criatura, né? Mas também, até uma pergunta, ou uma interrogação que me deixa, eu acredito que a gente, como cristão, e a gente vive na carne, eu acho que a gente, para andar com Cristo, e na comunhão com Ele, esse despir, eu acho que é até encontrar, até que está com Cristo na glória, né? Porque a gente, como você falou aí, a gente é ensinável. E muitas vezes o Espírito Santo fala com a gente, coisa que a gente está fazendo, às vezes, por muito tempo e não se deu conta de que aquilo é coisa da carne que a gente está vivendo. E às vezes Deus permite a gente enxergar, o Espírito Santo nos revela e a gente tem a oportunidade de estar se despindo novamente. Então, para nós como cristão, talvez a gente tenha que viver uma vida de estar se despindo diante de Deus a cada dia. Muito importante a sua pergunta. Quando a gente recebe, a gente tem o cristão, ele tem um marco na sua vida, que é, antes de Cristo, eu sou escravo do pecado. Eu tenho a vestimenta do homem que como nós vimos, ele é distante de Deus e ele caminha para longe de Deus continuamente. Essa é a nossa condição. Essa é a vestimenta do velho homem. Mas em Cristo, a gente deixa de ser escravo do pecado e começa a ser escravo de Deus. Por isso que ali tem a gente diz que nasceu de novo. Então, naquele momento, a gente tem a vestimenta do novo homem, mas a gente ainda tem marcas desse mundo, porque a gente vive num mundo caído, mas a gente vive numa condição totalmente nova do passado. Hoje, a gente consegue, por causa do Espírito Santo, suportar o pecado, negar. O que antes era marca nossa. Não tem problema. Ou, eu vou fazer isso porque dessa forma eu vou ter vantagem. E sim, você vai ter vantagem se você enganar, mentir. Você vai ter uma vantagem, vai ter um resultado imediato que nunca vai ser atingido de outra forma. Mas em Cristo Jesus você fala, não, esse atalho não é um atalho de desonestidade. Não vou agradar a Deus fazendo isso. Mas eu vou sofrer prejuízo. Sim, provavelmente. Muitas vezes a gente tomando a decisão para caminhar com Deus, de imitar Cristo, a gente vai sofrer prejuízo. Mas porque a nossa esperança, irmãos, é na glória. A nossa recompensa é no céu, morar eternamente com Deus, sermos a imagem conforme Cristo. Então, essa é a questão. Em Cristo Jesus, nós temos uma vida totalmente transformada, e a gente usa várias figuras de novo, eu nasci de novo, eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Mas o que não quer dizer que a gente ainda não vai ter uma luta, sendo nova criatura, eu vou ter lutas de marcas que eu tenho de uma vida antiga, de
pecados que eu carrego comigo, mas que o Espírito Santo vai trabalhando no meu coração. E quando Cristo voltar, seremos plenos. O poder do pecado vai acabar, nós seremos perfeitos e herdaremos tudo aquilo de que Cristo vai herdar, que é uma coisa inimaginável. Tudo bem? Mais alguém? A Geni, por favor. A gente ouve tanto ensino, né, da palavra, e a gente fala, meu Deus, será que eu preciso ouvir tudo isso sempre? E precisamos ouvir, porque a gente tem alguém na família que se diz tão cristã, e fala de Cristo, e pede para os netos orar, e pede para as crianças ser ensinável, mas essa pessoa não perdoa a filha, porque essa filha fez alguma coisa antes de casar, nem foi coisa grave, entendeu? E essa mãe não perdoa a filha até hoje. Então, por causa disso, tem tanta confusão na família. E todos dizem ser cristão, e eu fico assim indignada. Quando eu tenho oportunidade, a gente fala, mas a pessoa, eu fico até com medo que essa pessoa um dia não vai ser salva. Eu acho que essa pessoa não deve ter salvação. E ela fala com tanta certeza. Se você ouvir ela falar, você fala, Senhor, será que tem um cristão com essas atitudes se diz tão crente? A gente às vezes não tem nem resposta, não, Flávio? Essa não está revestida, né? Com certeza não vestiu a nova vida em Cristo, né? Então, Geni, você adiantou uma frase que eu ia falar um pouquinho mais para frente, mas eu vou falar agora. A escola bíblica é uma escola que a gente estuda a vida inteira, e a gente vai se formar e receber o nosso diploma só na glória. Porque é parte da nossa vida cristã estarmos se alimentando. Certa vez eu trouxe aqui também outra metáfora, que a gente pode comparar a Bíblia, a palavra de Deus, como um alimento espiritual. Assim como a gente fala, poxa, mas todo dia tem que comer? Nossa, 2, até 3 vezes. Gente, não, eu comi ontem, mas se eu não comer hoje, meu corpo começa a enfraquecer. Assim é a palavra de Deus também, irmãos. Claro, a gente está trabalhando com conceitos, fazendo só uma reflexão. Se a gente se afastar, eu conheço a palavra de Deus, estudei muitos textos, não preciso mais ler, já tá tranquilo. Mas o corpo vai enfraquecendo. Porque isso só do ponto de vista do conhecimento, sem contar, irmãos, da vida em igreja, da nossa necessidade de colocar em ação os nossos dons, de cuidar dos irmãos. Como que eu batizo sozinho lá na minha casa? Como que eu tomo ceia lá sozinho na minha casa? Como eu exerço a disciplina, ou sou disciplinado, ou confronto, ou sou confrontado. Isso é a vida em igreja. O apóstolo Paulo confrontou o apóstolo Pedro quando Pedro estava errando, e Pedro falou, entendi, verdade. O apóstolo Pedro. Então, quer dizer, não importa o nível que sejam, eles eram apóstolos, eles escreveram a Bíblia, foram usados pelo Espírito Santo para isso. E mesmo assim havia humildade, havia equívocos, e quando o irmão se desviava, o apóstolo chegou e falou, irmão, não é assim. Aí o outro reconheceu, falou, não, é verdade, eu me equivoquei. E a nossa vida é isso. Graças a Deus, não importa a sua função, a minha função, a nossa função na igreja, nós estamos o tempo inteiro cuidando uns dos outros nessa comunidade da fé. Em relação a esse exemplo que a Geni deu, o que realmente precisa do arrependimento, o que a gente pode fazer é orar para que ela tenha esse entendimento que o perdão, ele é uma necessidade, por mais que a pessoa tenha te ofendido. Porque uma coisa eu garanto, irmão, ninguém foi mais ofendido do que a pessoa de Deus pelo nosso pecado. E ele perdoou a gente. Porque o perdão é uma escolha, não é um sentimento. Eu já acordei de perdoar. Não é isso, perdão. O perdão é, eu quero perdoar. Ainda dói. Talvez eu vou lembrar disso a vida toda e vai doer se eu ficar pensando naquele momento. Mas eu escolhi perdoar porque Cristo me ensinou a perdoar. E porque Deus me perdoou sem eu merecer, sem fazer nada que merecesse o perdão dele. Ele me perdoou. E ninguém nunca foi ofendido nada perto do nosso Senhor, que é o Todo Santo. Tudo bem? Irmãos, eu vou continuar, mas vai ter mais um momento que eu vou abrir para a gente conversar.
Vamos lá. Verso 23. A serem renovados no modo de pensar e revestir-se. Então, quer dizer, a gente falou assim, mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Vocês foram ensinados, se nós ouvimos, se vocês aprenderam, se nós aprendemos, nós fomos ensinados a sermos renovados no modo de pensar. Verso 24. A revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade, provenientes da verdade. Irmãos, abram comigo, por favor, Romanos 12, verso 2. Romanos 12, 2, a palavra de Deus diz: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aqui é muito interessante, irmãos, porque assim, ó, eu dei agora há pouco um exemplo e expliquei uma grande verdade bíblica, que é o homem, ele depende de alguém. Nós somos uma criatura, nós não somos o Criador. O homem, sem Deus, ele é escravo do pecado. Então, ele está ali achando que é autônomo. Eu sou independente de Deus, mas ele é escravo do pecado. Aí, em Cristo Jesus, nós somos escravos de Deus. Nós vivemos uma vida que agrada a Deus. Nós caminhamos de acordo com a vontade do nosso Deus maravilhoso. E essa é a nossa transformação do modo de pensar. Esse novo homem, olha que interessante, ele é criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade, que provém da verdade. Então, irmãos, nessa caminhada nossa do novo homem, por causa do Espírito Santo que habita em nós conseguimos resistir ao pecado, nós conseguimos ter um modo de pensar diferente, o que antes nossa cabeça muitas vezes ficava ali maquinando alguma coisa errada, ou como não levar vantagem em algum assunto, hoje nós temos uma mente em Deus, uma mente que abre mão dos seus direitos, do seu privilégio, uma mente, como nós vimos no exemplo do samaritano, ele não tinha nada a ver com o problema do judeu, que foi roubado e estava machucado. Isso era problema dele, tanto ele podia falar, ele me despreza, o povo dele me despreza, eu vou ajudar ele? Não, ele falou, olha, nossa, tem uma pessoa que precisa de ajuda, eu vou lá ajudar ele. Mas eu vou ter que gastar o meu dinheiro, eu vou sujar o meu animal, depois eu vou ter que lavar o meu animal. Não, eu vou fazer isso porque, poxa, podia ser eu que está nessa condição, eu gostaria que alguém me ajudasse se eu sofresse esse mal. Então, é uma mente transformada, é uma mente que não está olhando assim para si e que está disposta a sofrer prejuízo para ajudar uma outra pessoa. Então, aí o texto diz que nós somos criados para ser conformes, ou a imagem de Deus. Eu vou trazer rapidamente aqui o texto para a gente só meditar nele. Abram comigo, por favor, em Gênesis 26, capítulo 1, verso 26. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus, eis que lhe dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimenta tudo que se tem fôlego em si de vida. A todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu, todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o 6º dia. Na leitura desse texto, esse é o texto, irmãos, que traz a criação do homem e da mulher à imagem e semelhança de Deus. E o texto imediatamente fala,
a imagem e semelhança de Deus imediatamente remete ao domínio sobre a criação, porque Deus diz, Moisés diz, o autor desse texto fala, Deus criou o homem e a mulher à imagem e semelhança. Por isso, vai continuando, domine sobre a criação. E o que é esse dominar sobre a criação, se não uma mordomia fiel? Cuidar de algo que não é nosso com zelo. Então, irmãos, o homem criado à imagem, o homem transformado, ele cuida da natureza, ele cuida das coisas criadas, porque a flor, ela é tão bela, ela tem um aroma agradável, porque Deus quis que ela fosse maravilhosa desse jeito. Os animais são belos, eles têm toda essa maravilha que Deus fez para nós, é para que nós cuidemos com zelo, como mordomos fiéis. Então, aqui, a primeira remissão, irmãos, a primeira referência a nós sermos a imagem e semelhança de Deus é o cuidado, o zelo com esse domínio sobre a criação. Nós temos uma coparticipação. Abre comigo em Salmo 139, por favor. Eu pergunto, será que essa imagem e semelhança é física? A palavra de Deus diz, se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Então a gente percebe que aqui é um dos atributos de Deus, né? A onipresença. Então, de fato, a nossa imagem e semelhança com Deus não é física, né? Não é que a gente é idêntico a Deus. Ela é muito mais mental, no sentido de razão, consciência, vontade. Nós somos seres pensantes, nós temos escolhas, nós temos uma vida de comunhão com o próprio Deus, nós caminhamos com Cristo, nós recebemos o Espírito Santo da promessa, por isso, essa é o grande ponto, irmãos. Por isso nós temos essa questão da imagem e semelhança com Deus, é de podermos agir conforme o Filho de Deus. Então, imediato, o cuidado, esse domínio sobre a criação, mas não um domínio destrutivo, uma coparticipação, um cuidado, zelo com a criação divina. E na parte mental, essa comunhão que nós temos com Deus, o poder do Espírito Santo que habita em nós e que nos capacita a fazer coisas grandiosas, a termos comunhão com Deus, a comunhão com o nosso próximo e cuidar da criação de Deus como mordomos fiéis. Então, essa é a ideia de que nós somos semelhantes a Deus. Verso 24. A revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus, em justiça e santidade provenientes da verdade. E aqui ele traz uma especificação. Então, aqui nós temos uma imagem restaurada em Cristo Jesus. E uma imagem restaurada em Cristo Jesus, ela se reflete em justiça e santidade. A justiça, a gente pode entender aqui entre os teólogos, né, que seria não, a justiça que fala aqui, irmãos, não é que a gente vai julgar o que é certo, o que é errado na mente do nosso irmão, porque a gente não consegue, só Deus pode fazer isso. A justiça se reflete aqui no cuidado e no amor ao nosso próximo. Santidade já é o aspecto com o nosso Criador. Retidão, uma vida que caminha com Deus. Então, irmãos, olha que interessante. A gente, quando é criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade, a gente está cumprindo os 2 mandamentos: amar a Deus, santidade, e amar o próximo, a justiça. Então, esse homem novo, criado à imagem de Deus, para ser semelhante a Deus, ele cumpre os mandamentos, amar a próximo e a Deus, porque isso vem da verdade. Então, é isso que o apóstolo está trazendo, que essa vida do novo homem criado à imagem e semelhança de Deus, ela reflete, nós somos imitadores de Cristo, numa vida transformada e restaurada. Agora eu vou abrir mais uma vez, antes da gente ver novamente essa tabela. E vou abrir mais uma vez para as perguntas dos irmãos. Quem quiser falar aqui no Zoom, que não perguntou, ou aqui no templo. O Tony, por favor. Oi, bom dia, tudo bem?
Eu só queria comentar quando a gente estava falando do perdão, né? Que é o Senhor próprio Jesus Cristo, foi por causa que ele perdoou, que ele não ficou bravo, ele não ficou zangado, ele não guardou rancor, né? Que tipo, ele tendo a cruz e todo mundo estava zombando dele, todo mundo estava tratando ele de forma extremamente ruim, né? Quando ele estava fazendo o juízo dele, né? E nesse período em geral, né? Mas foi por causa que depois que ele foi ferido, né? Que foi ferido emocionalmente, sentimentalmente e é muito desrespeitado, que foi por causa que ele perdoou, que ele não guardou rancor e não quis se vingar, né? Então, foi por isso que ele se sentiu saturado, foi por isso que ele se sentiu curado, não sentiu mal, né? Não, assim, que tipo, perdão é para nós próprios, né? Porque o nosso perdão ele muda quase nada na vida do outro. Só que se a gente perdoar, a gente que se beneficia no caso, né? Então, só isso que eu queria comentar. Obrigado pelo espaço para falar. Amém. Irmãos, é interessante a gente pensar que Jesus ele foi abandonado por todos os discípulos às vésperas do momento mais difícil. Todos abandonaram ele. E quando ele ressuscitou, os discípulos, muitos envergonhados que estavam ali pescando, Jesus foi lá fazer café da manhã para eles, enquanto eles estavam voltando da pescaria. E foi ao encontro deles e, Pedro, você me ama. E trabalhando o coração deles maravilhosamente bem. Trabalhando aquela dor, porque às vezes a gente falha e sente vergonha, mas Deus, ele é um Deus amoroso e Deus é um Deus de perdão. E por isso que a nossa marca como cristãos também é ser perdoadores, por mais difícil que seja. Como eu falei, irmãos, não é um sentimento. Não é quando eu não lembrar mais, eu vou perdoar. Ou quando eu não sentir mais dor. Provavelmente não vai acontecer. Se ainda mais essa a sua ênfase. A ideia, irmãos, eu quero tomar uma atitude de perdoar. Vai doer um pouco quando eu lembrar. Não vai ser fácil. Mas Deus me perdoou. E eu vou, com essa atitude, como o Tony falou, eu me beneficio, porque o meu coração é curado também, porque ali tem um coração meu doente, que está sendo contaminado pela falta de perdão. Mais algum irmão? Aqui, por favor, o microfone, pastor Gipal. Eu tenho a impressão que, às vezes, a gente entende isso que você está falando, mas renovar a mente nem sempre é fácil. A gente ouve, a gente concorda e aceita, mas a gente não aplica. Então, a gente continua no mesmo, assim, no mesmo comportamento, vamos dizer, mental viciado. E se a gente não trabalhar a nossa mente, é difícil mudar a ação, porque a ação só vai mudar a hora que a gente mudar realmente a mente. Eu acho que, por exemplo, hoje no culto da manhã eu falei sobre o amor, e todo mundo tem noção do que seja o amor. Mas quando a gente desafia assim, o amor tem que ser diferente nisso ou naquilo, eu concordo, porque eu estou na igreja. Mas não quer dizer que eu concordo de coração. Então, essa renovação da mente é uma necessidade, né? A gente passa a vida toda meio que nos hábitos nossos de pensamento. E aí você começa a frequentar as escolas da vida, e você vai frequentando colégio, faculdade, não sei o quê, e você vai absorvendo, e você vai se ajeitando profissionalmente.
Contudo, outras coisas que nós ouvimos aqui na palavra de Deus, sobre a palavra de Deus, às vezes a gente não percebe a resistência que nós impomos a ela. Nós aceitamos intelectualmente, concordamos com o que está sendo, mas não é esse assentimento intelectual que conta. Assim, se isso não mudar o estilo de vida, não está produzindo fruto na nossa vida, né? Então, assim, eu acho que renovar a mente é um negócio difícil, muito complicado. É verdade. É verdade, pastor. Eu vou trazer também um exemplo aqui que você estava falando, né? A gente recebe tanta influência. Quando eu fazia faculdade, vai mais ou menos, fazer uma conta de padaria. 3 horas por dia era a minha aula, segunda a sexta, 3 e 5, 15 horas por semana eu recebia de ensinamento. Aí aqui na igreja a gente tem 40 minutos, foi a pregação, 51 minutos, 1 hora a escola bíblica, mas já contando com a nossa participação, o aprendizado aqui de irmãos, 1h30, 1h40 de palavra de Deus, mais o louvor. Contra 15, só contando a parte da noite, 15 horas de, muitas vezes, vãs doutrinas, muitas vezes, é uma luta, irmãos. Mas não, é bênção, a gente tem que estar no mundo e não tem nada de errado em estudar, e você vai receber, a gente tem que ter esse ouvido que filtra, esse ouvido, esse coração espiritual. Tudo isso que a gente consegue resistir, irmãos, é por causa do poder do Espírito Santo de Deus, com atitudes. A gente também tem a nossa parte a falar, eu quero abandonar o modo antigo e vestir a nova roupa efetivamente, e caminhar com Deus, processo de santificação, caminhando para o alvo. O apóstolo Paulo, no fim da vida dele, falou, e continuo caminhando para o alvo. Não que eu já tenha atingido, mas eu continuo caminhando. Essa é a nossa vida, irmãos. Às vezes vai ter um dia que vai ter uma dificuldade, mas se a gente tem uma decisão de querer ser efetivamente conforme a imagem de Cristo, em justiça e retidão, que vem da verdade, então a gente consegue. Essa justiça e santidade que vem da verdade é cumprir os 2 mandamentos, e é uma decisão. É querer caminhar com Cristo. Não é o sentimento. Exemplificando, casamento. Casamento não permanece por sentimento. Nossa, aquela paixão, aquilo passa. Vem o amor, que é a decisão de estar junto, de honrar o pacto que você fez com Deus no altar do Senhor, de ter uma vida com aquela pessoa para sempre. É uma decisão. Vai ter dias difíceis, vão ter dias incríveis, é uma decisão. É assim a nossa vida, é a nossa caminhada cristã. Eu tomei uma decisão de caminhar com Cristo, de ser o imitador de Jesus. Vai ter dia que vai ser difícil, mas eu vou lutar contra o meu pecado. E eu não estou sozinho, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho a igreja de Deus, eu tenho meus irmãos que me ajudam. A nossa caminhada cristã. Irmãos, eu vou subir aqui, vou parar um pouquinho, mais uma vez, vou compartilhar a nossa última tela. Nós já vimos ela, mas eu acho que ela é muito didática, por isso que agora vendo tudo, o todo. Deixa eu abrir de novamente. Nós temos aqui um comparativo, e agora nós vimos o texto inteiro da nossa velha vida e da nova vida, da vestimenta antiga e da vestimenta nova. Na vida antiga, a mente ela é vazia, pensamentos distantes, a vida de independência de Deus, mas que a gente sabe que é dependência do pecado. Acaba sendo escravo do pecado. Essa é a notícia que ninguém te conta. Você fala, não, eu sou livre, eu não estou sob o domínio, mas você está sobre o poder do pecado. Vida nova, vestimenta nova, mente instruída por Cristo, pelo próprio Deus, uma vida de submissão ao próprio Deus, estava aprendendo de Cristo, ouvido atento, coração nosso ensinável. Às vezes a gente ouve coisa que a gente não concorda, não é possível? Como que eu vou perder esse cara? Não, esse cara não pensa. Não,
Que é isso? Ele fez uma maldade comigo? Aí Cristo fala, perdoa o seu inimigo. Eu perdoei eles que me crucificaram. Eu perdoei os meus apóstolos que me abandonaram no momento mais difícil do meu ministério. Fugiram. Eu perdoei o mundo. Eu fiz isso pelo mundo. Mente instruída por Cristo. Velha roupa antiga, velha vida. A vida alienada de Deus, no sentido de distante de Deus. Uma vida que é inimiga de Deus. Nova vida, a vida em comunhão com Cristo. Imagem e semelhança de Deus. Por causa disso, nós temos comunhão com o próprio Deus. Na antiga vida, um coração endurecido, um coração que é impermeável. Eu sou assim, não me importa o que você pensa, não importa a sua opinião. É assim que eu acho certo, e não importa se é certo ou não, eu vou fazer. Vida nova, coração em Cristo. Meu Deus, meu coração está meio duro aqui. Senhor, me ajuda. Qual é a sua vontade? Como o Senhor quer que eu faça nessa situação difícil para mim, Pai? Me ajuda. Eu estou com dificuldade nesse problema, Pai, mas o Senhor pode quebrar esse coração. O Senhor me ajuda porque aqui eu estou com uma dificuldade nessa área da minha vida. Pai, me ajuda. Meu coração está submisso a Ti. E não a mim mesmo, como antes. Não, meu jeito é assim, você tem que me aturar. Não, Deus, eu sou assim. Mas eu não quero ser assim mais. Deus, me ajuda. Quebra esse coração duro. Pai, me ajuda nessa área. E grandes coisas vão acontecer nas nossas vidas, meus irmãos. Velha vida. Como nós vimos, né? É um ciclo. O fim dele é o corpo entregue à impureza. A mente vazia, a mente da autonomia, nos leva a uma vida de distanciamento de Deus, que nos leva a um coração cada vez mais endurecido, e a consequência final é uma vida de impureza, uma vida de distanciamento completo de Deus. Ao contrário, na nova vida, nas roupas novas, a imagem e semelhança de Cristo, nós temos a mente nossa instruída pelo Cristo, o próprio Deus. Isso nos leva a ter uma vida de comunhão com Ele, uma vida de atitudes práticas. Como que é a comunhão com Deus? Imitar Ele, agir como Cristo. E nisso nós temos um coração submisso a Cristo. E a consequência é que o nosso corpo, a nossa vida, ela é uma vida de santidade, uma vida de retidão. E fechando, meus irmãos, aqui a nossa aula de hoje, nós aprendemos de Cristo a vida cristã. O nosso modelo não é o que o Flávio acha, não é o que os pastores Samuel, Girval acham, o que não é a opinião de alguém muito inteligente, é o que Cristo nos ensina. Por isso que é fácil. Essa situação, qual é o melhor caminho? Talvez a minha opinião seja talvez a opinião de outra pessoa seja outra. Por que a minha ou a dele? Então vamos na opinião de Cristo, que não tem problema. Não tem erro. A gente está fazendo e sendo conformes à vontade de Deus. Então não é mais a minha opinião, não é mais a sua opinião, é a opinião do próprio Deus, e a gente vai ter uma vida boa, que agrada a Deus. Nós vimos também que nós devemos despir-se do velho homem, tirar aquela roupa antiga, abandonar o pecado, caminhar com Cristo. Por isso, a gente se reveste do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, que é o propósito desde o início de Deus. Quando o homem caiu, a nossa imagem e semelhança foi manchada, foi maculada pelo pecado, não foi perdida, ela foi manchada. Mas em Cristo Jesus, recebendo o Espírito Santo por causa de Cristo e de tudo que Ele fez por nós, nós recebemos o Espírito Santo, irmãos. E essa imagem e semelhança de Deus, ela é restaurada. E nós podemos ter uma vida imita Cristo, uma vida que cumpre os 2 mandamentos, que ama a Deus e ama o próximo, uma vida que caminha em justiça e santidade baseada na verdade. Meus irmãos, eu queria pedir para alguém orar para a gente encerrar a nossa escola bíblica, por favor. Quem gostaria? Deixa eu fechar aqui o compartilhamento. Eu mesmo. Por favor, Gerson vai orar por nós. Deus, louvamos o teu nome, ó Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por esse momento tão rico que tivemos do estudo da tua palavra, Senhor.
Obrigado, Pai, pela vida do Flávio. Obrigado por cada um que colaborou, que fez seus questionamentos, ó Pai, suas observações. Tudo isso enriquece o nosso conhecimento. Mas nós te pedimos, ó Pai, nos ajude nessa caminhada, ó Pai, do amor, do perdão, Senhor, da vida cristã, ó Pai, que a gente enfrenta as dificuldades todos os dias, ó Pai. Mas tudo isso que nós recebemos aqui, ó Pai, a gente possa estar alimentando a cada dia, buscando a Tua palavra, ó Pai, orando a Ti, Senhor, e nos fortalecendo, ó Pai. Cuida da semana de cada um, Senhor, abençoe, ó Pai, suas atividades, Senhor, quem está esperando uma proposta de emprego, algum fechamento, ó Pai, de vendas, ó Pai, uma reunião importante, cuida, Senhor, cuida de todas as tarefas, atividades de cada um, os desafios de cada um, Senhor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, irmãos. Muito obrigado. A gente vai sempre tentar ser bem fiel com o horário, bem cuidadoso, e eu agradeço muito os irmãos que ficaram aqui, e com coração, como nós, com coração ensinável, que está disposto aqui a aprender a palavra de Deus. Tenha uma semana muito abençoada e com a paz de Cristo. Obrigado, irmãos. Semana que vem é o pastor Samuel que vai continuar o estudo da carta de Efésios com a gente. Fiquem com a paz.